nosso professor querido. Bom, então o tema da nossa aula hoje é sobre educação alimentar nutricional para crianças e adolescentes. E aí veio uma pergunta, né? Como desenvolver? Então, hoje nós vamos juntar toda a nossa carga que nós aprendemos nas aulas anteriores, certo? E vamos aplicar aqui nessa oficina que vamos elaborar. Tá? Antes de iniciar, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a professora substituta, professora Raquel Patrícia Taide Lima. Sou nutricionista, tá certo? Sou nutricionista, estou lá na Unifal. Parabenizar ao coordenador Bruno por essa iniciativa excelente, né? Só em estarmos aqui, já estamos fazendo educação alimentar e nutricional. No final, vocês vão ver por que nós já estamos promovendo aqui alimentação saudável, promoção à saúde, já com esses cursos. Então, ele está de parabéns pela ideia e vocês podem ficar à vontade para discutirmos. Combinado? Então, o que vamos ver hoje? Então, só um resumo do que nós vamos estudar aqui, nós vamos discutir, na verdade, trocar conhecimento, eu também quero saber de vocês. A gente vai ler sobre o que é educação alimentar e nutricional, né? Vamos falar sobre Paulo Freire. Eu, como professora de educação alimentar e nutricional, né, sou professora da disciplina, eu não posso deixar de falar de quem tanto falou de educação, que foi o Paulo Freire. Vamos falar sobre promoção à educação alimentar e nutricional, quais são os princípios, não é, da educação nutricional e como desenvolver essa educação nutricional para essa faixa etária de crianças e adolescentes. Então, no final do curso, vamos esperar que a gente tenha alcançado o nosso objetivo, tá, com vocês. Então, antes de começar a falar da educação nutricional, eu gostaria de trazer uma reflexão de Paulo Freire, que é o livro de Pedagogia da Autonomia. Eu gosto de começar sempre, meu primeiro dia de aula, eu gosto de passar também para os alunos, para a gente ler. Esse livro é bem interessante, foi publicado no ano de 1996, mas sempre atual. Certo? Então, quando Paulo Freire disse assim, educação não transforma o mundo. Educação, ele muda as pessoas, e pessoas mudam o mundo. Então, quando a gente fizer promover a educação, né, que a gente promova essa mudança nas pessoas, para que as pessoas mudem o mundo em que estamos. Então, é com essa reflexão que eu quero dar início, dar as boas-vindas a todos vocês. Certo? Bom, e aí eu já começo com a pergunta, né? A gente ensina a saúde ou a gente educa para a saúde? Então, o que é que vocês aí, como professores, como gestores, o que é que vocês podem me dizer? A gente ensina a saúde ou a gente educa para a saúde? Como é importante, não é, a gente promover saúde, em especial no âmbito escolar. Então, a gente vê muito falando sobre conceito de saúde, cidade saudável, higiene corporal também é saúde, respeito ao próprio corpo, falar de drogas, crescimento e desenvolvimento nas diferentes etapas da vida, identificar os alimentos, então, higiene dos alimentos, então, tudo isso é promover saúde, ou educar para promoção à saúde. Então, a gente tem que pensar sempre como a gente promove, né, a gente oferece saúde para as crianças e adolescentes, principalmente no âmbito hospitalar. Então, é isso que a gente vai ver hoje. E antes de iniciar, eu gostaria eu vou voltar depois, de falar para vocês o que é educação alimentar e nutricional. Vocês têm ideia, assim, poderiam sugerir para mim, já que vocês já estão com essa carga tão boa de aula, o que é educação alimentar e nutricional? Antes da gente saber, querer promover a educação, a gente tem que saber o que é, não é? Então, ela tem uma definição, essa eu peguei uma cartilha do Conselho Federal de Nutricionistas.
Todo esse material eu vou disponibilizar para vocês, tá, pessoal? São cartilhas bem legais, tanto do Conselho Federal, como do Ministério da Saúde. Então, tudo isso eu vou disponibilizar. Mas a educação alimentar e nutricional, ele é definido como um campo, né, de conhecimento e de prática contínua, permanente e multiprofissional. Então, eu quero que vocês grifem, anotem bem essa palavrinha. Então, a educação alimentar, ela se faz de forma contínua, deve ser permanente e rico em profissionais, que visa promover a prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para assegurar aí o direito humano à alimentação adequada, né? Então, a educação alimentar, ela promove, certo? Uma prática autônoma, certo? E voluntária de consumir alimentos, de se ter, né, alimentos com hábitos saudáveis. Então, essa é a definição de educação nutricional. Ela se configura como uma estratégia fundamental para o enfrentamento de problemas brasileiros referentes à má nutrição. Então, ela vem para enriquecer, né? Ela vem como uma forma de solucionar, de promover saúde frente à má nutrição, frente ao excesso de peso, à obesidade, aquelas doenças crônicas não transmissíveis. Quais são? Hipertensão, diabetes, obesidade, tudo isso que vocês viram. Então, a educação alimentar, ela vem para promover, certo? Essa enfrentamento desses problemas que nós encontramos no Brasil. E aí, a gente vem querendo promover essa autonomia na população com a educação alimentar e nutricional. Só em questão de história, né? Eu gosto de contextualizar, de voltar lá nos tempos, em 1930, já existia educação alimentar e nutricional, quando foram criadas políticas voltadas aos trabalhadores e suas famílias. Em 1960, né, teve a suplementação alimentar, que foi uma estratégia para a população que tinha baixa renda. E aí, em 1970, veio a praticidade da alimentação. A gente teve uma transição aí no Brasil das mães que começaram a entrar no mercado de trabalho, certo? E diminuíram o aleitamento materno e começaram a inserir fórmulas infantis. Então, a gente passou por uma má fase aí, não é? Daquela opção da mãe precisar, da necessidade da mãe, né, trabalhar para ajudar na renda familiar. E aí, como ela não tinha mais a disponibilidade de amamentar, ela começava a inserir fórmulas infantis. Então, foi aí que começou fortemente a indústria de fórmulas infantis no Brasil, em 1970. Em 1990, a gente teve a transição nutricional, que a gente saiu daquelas doenças de má nutrição para aumento das doenças crônicas, como sobrepeso e obesidade nas crianças. Um dos motivos era essas fórmulas infantis, também, não só isso, também, tá? A educação nutricional, ela começou a ser mais crítica, não é? Começou a entrar mais, a trabalhar contra, principalmente com a indústria e a parte de convencer sobre fórmulas infantis, tá certo? Então, a indústria começou a ver que as mães estavam dando mais fórmulas infantis, então elas começaram a investir em propagandas na TV aberta, e aí, em 1990, já começou a retroagir, né, com a educação nutricional mais forte, entrando aí com a importância do aleitamento materno. Em 2013 foi onde a gente começou os maiores programas de educação nutricional, com o programa Fome Zero. Hoje, a educação alimentar e nutricional é uma política pública, porém que não vem sendo muito desenvolvida. Então, isso é só para a gente conhecer, desde 1930, vem se fazendo educação alimentar e nutricional, com aquela parte de assistencialismo, não é? Sem respeitar algumas autonomias, porque era muito dava cestas básicas, então tudo isso não respeitava nos princípios da educação alimentar e nutricional. Então, quais são, Raquel, esses princípios para ação em educação nutricional? Vocês já ouviram falar de algum princípio?
O primeiro, né, que a gente pode começar, então são 9. Nós vamos discutir esses 9 princípios de educação alimentar e nutricional. Então, antes da gente querer promover, não é, para crianças e adolescentes, que é nosso tema da aula, educação alimentar e nutricional, nós devemos conhecer como é que a gente deve, né, como é que a gente pode vir promover essa educação alimentar. E aí foi publicado, né, no plano de educação alimentar e nutricional, 9 princípios que vêm fortalecer de como a gente deve aplicar a educação alimentar e nutricional. O primeiro princípio é sistema alimentar e sua integralidade. E aí vem valorização da cultura alimentar local, valorização da culinária, promoção do autocuidado, participação ativa dos sujeitos, planejamento, né, avaliação, sustentabilidade, intersetorialidade e diversos cenários de prática. Vamos ver agora em parte. Então, falando assim, estão pequenas, mas aí, Helena, você está conseguindo ver agora? Acho que no meu está grande, acho que é porque eu estou passando aqui. Quer que eu aumente os slides? Não, ela não respondeu. Porque acho que fica pequeno, eu botei aqui menor. Então, a sustentabilidade social, ambiental e econômica é aquele tríade, né? Que a gente deve promover, de manter a harmonia e garantir a integridade do planeta. Comer adequadamente e saudável, respeitando os ciclos naturais, seu tempo e recursos. Então, a sustentabilidade social é a gente considerar, certo? E ter acesso a uma produção agroecológica. Quem aqui já consumiu os alimentos sem já viu feiras de agroecologia, aquelas feiras de agricultura familiar? Alguém já conhece, perto do local de casa, essas feiras? Mesmo antes da pandemia, porque eu sei que hoje pode ser que não esteja acontecendo devido à pandemia, mas antes, vocês viam aquelas feiras? Vocês tinham acesso a gente consumir esses alimentos sem agrotóxicos? Isso é educação alimentar e nutricional. A gente é daquelas famílias, né, que cultivam, que plantam para se sustentar. Então, no momento em que vocês aumentam o consumo e têm acesso a esses alimentos e promovem o consumo desses alimentos, a gente está promovendo a alimentação, educação alimentar e nutricional e respeitando aqui a sustentabilidade social, ambiental, econômica. Então, ela é uma parte do processo de promoção da alimentação adequada. Eu fico feliz que vocês tenham acesso a essas feiras, né, que é bem comum mesmo. Então, quem é que também aqui já viu outra forma da gente garantir e incentivar as crianças ao consumo desses alimentos desde cedo é promovendo hortas escolares. Então, é um projeto, né, a nível nacional, eles recebiam até ajuda. E aí, então, a gente vê que promover hortas nas escolas inserem a criança, tá certo? Nessa parte de conhecer a sustentabilidade, ter educação ambiental desde o início, de conhecer a cadeia produtiva dos alimentos. Olha como isso é importante. De ter essa responsabilidade de você cultivar, mas também respeitando o solo, respeitando o tempo dos alimentos. Isso é promover a educação alimentar e nutricional de forma sustentável. Então, vocês conhecem esse projeto de hortas escolares? A gente trabalhou bastante nas escolas e a gente tinha resultados bastante positivos. Em Alfenas, nós trabalhamos com a criança. Que bacana, Neia. Então, essa é uma forma da gente inserir, né, atendendo aos princípios da educação alimentar e nutricional. Então, aqui é um trabalho que nós desenvolvemos muito bacana de horta escolar. Então, outra forma também da gente promover, né,
tá? No princípio da educação alimentar é a valorização da culinária. Quem é que aqui gosta de fazer uma comida que tem uma memória afetiva? Quem é que gosta aqui de cozinhar? Fazer uma comida? Quem gosta? Então, como é bacana, não é? As ações de educação alimentar e nutricional que valorizam a cultura alimentar local podem mobilizar pessoas com diferentes histórias, contextos e referências, fazendo a ação um ambiente de trocas, reconhecimento. Então, respeitar, tá certo? A cultura alimentar local é um dos princípios da educação alimentar e nutricional. Não vale a gente pegar e fazer assim, a gente vai fazer um projeto a nível nacional de educação alimentar e nutricional com esses alimentos. Pode funcionar em Minas, mas não pode funcionar lá no Pará, que tem outros hábitos alimentares. Então, como é de respeito, né, a gente ir de acordo com a cultura alimentar. Como vocês já viram, eu estou trabalhando em Alfenas, mas eu sou paraibana, sou nordestina, então eu tenho uma cultura alimentar totalmente, um pouco diferente já do Sudeste, né, o nosso hábito. Quem é que gosta de comida de milho? Então, dentro dessa educação alimentar e nutricional, a gente tem que respeitar e conhecer, certo, os hábitos para a gente promover essa autonomia da educação alimentar e nutricional. A Micaela já gosta também, tá vendo, Micaela? A Luciana. Mas vocês têm o hábito, por exemplo, de comer, acho que a pamonha. Pamonha, a Camila já conhece, tá vendo? A canjica também, bolo de milho. Então, que bacana, tá vendo? Então, aqui no Nordeste, na Paraíba, principalmente, então, as pessoas, quando vêm, a gente coma café, tem aquele cuscuz, né? Então, já é um hábito da família. Se você entrar numa casa que não tem o cuscuz, aí já em Minas, vocês têm o hábito de quê? Já são os hábitos de quê? Do pão de queijo, do doce. O cafezinho, né, Vitória? O cafezinho com pão de queijo, né, Luiz? É mesmo, o queijo de Minas. Os queijos de Minas já são os mais gostosos que a gente conhece no mercado. Isso é verdade, Luiz. Então, são essas coisas que a gente deve conhecer, né, de cultura alimentar e respeitar para promover a educação alimentar e nutricional. A Eliana, tá certo? Então, isso é uma das ações da educação alimentar e nutricional. Por isso que em 2015, queijo fresco aqui é bem consumido, é mesmo, queijo fresco, coalhada, não é, Micaela? A gente já não tem tanto hábito, mas aí a coalhada é que a gente também come, mas já é mais... Então, os alimentos regionais brasileiros. Então, a gente... Foi em 2015 que o Ministério da Saúde lançou, eu vou passar para vocês essa cartilha, tá certo? Ele lançou esses alimentos regionais com os alimentos mais consumidos por região, tá? Então, eles colocaram caruru, os alimentos de caruru, tapioca, quais mais? Caqui, né? O consumo de caqui. Então, eles foram pegando os hábitos das regiões do Brasil e fazendo receitas para que a gente conhecesse aí qual é os hábitos alimentos regionais brasileiros. Eu achei muito interessante. Então, isso também é uma forma de promover educação alimentar e nutricional, respeitando a cultura do indivíduo, respeitando do caqui, respeitando, né? Então, isso aí. Então, outra também forma de a gente promover educação nutricional é comprando em produtores locais, né? Então, é valorizando
aquela feirinha que tem aí perto da sua casa, né? Aquela pessoa que produz, como eu já falei no início, para vender, produz para se sustentar. E ela produz de forma mais respeitável, tanto para o ambiente, como economicamente. Então, isso é uma forma de promover educação alimentar e nutricional, comprando de produtores locais. É tanto que o PNAE, o Luiz, vocês tiveram aula com o professor Luiz, ele relembra isso bem direito. Então, o quê? O que é essa parte? É a gente respeitar, né, delinear aquela compra para aqueles produtores da região. Imagina aí se o nutricionista, se a compra do PNAE é de forma sem respeitar os locais, e aí você tem que comprar, por exemplo, tudo em São Paulo e redefinir para todo o Brasil, que ele é riquíssimo em quê? O que é que o Brasil... Em cultura. Né? O que o Brasil é mais rico, eu digo que é em cultura. Então, assim, a cada região você deve vir a respeitar dessa forma. Então, comprar de produtores locais é uma forma da gente promover também e respeitar os princípios da educação alimentar e nutricional e também incentivar a economia local, né? Então, e principalmente nessa época de pandemia, que essas indústrias grandes têm como se tudo bem, Wilson. Então, esses mercados grandes têm como se manter, mas aquele produtor local, ele vende para sustentar a sua família. Então, muito em tempos de pandemia, a gente deve procurar esses produtores para que a gente ajude a girar a economia em tempos, né? Então, além da gente ajudar ao produtor local, a gente está promovendo a educação alimentar e nutricional. Outra forma também é a promoção do autocuidado, né? Fazer atividades que despertem o olhar para si, proporcionando ao indivíduo que ele possa escolher a melhor forma de se cuidar. Então, não adianta eu chegar, vocês trabalharem com crianças, vocês chegarem, mas a criança tem que comer, você tem que comer fruta. Ela não vai comer uma fruta se você chega e diz para ela dessa forma. Mas se você for trabalhar, fazer atividades em que ela possa escolher o que ela vai se alimentar de forma saudável, isso é uma educação alimentar e nutricional. Certo? Promover oficinas, trabalhar com a criança, essa forma de ela saber escolher de forma saudável o que ela mesma vai comer. Não só a criança, adolescente, o adulto, o idoso. Tá certo? Então, o hábito de comer, ele não é só para a gente se alimentar. Ele é também socialização, ele é amor, ele é uma parte em que você está ali contribuindo com algum familiar, não é? Por isso que eu perguntei assim, quem quer cozinhar? A gente vai ver aqui que um dos projetos que a literatura encomenda para as crianças é o cozinhar. E por quê? Porque quando você faz, você promove o quê? Mais saúde. Porque você trabalha com os alimentos in natura, vocês trabalham com alimentos mais saudáveis. Então, além de você estar fazendo o ato de amor para aquele familiar que vai se alimentar com o que você está cozinhando, você está promovendo também saúde. Olha como é interessante. Então, é tudo muito envolvido. E aí eu vim perguntar para vocês, né, para a gente agora começar a nossa aula mesmo. Então, por que crianças? Por que promover, não é, educação alimentar e nutricional para crianças e adolescentes? Alguém pode me dar aí uma ajuda? Por que a gente deve promover para crianças? Eu acho que promover a educação alimentar para crianças e jovens tem o intuito de fazer com que as pessoas saibam se alimentar melhor, com alimentos naturais, saudáveis, né? Porque todo mundo Então, sabe que é muito melhor a gente comer alimentos naturais do que esses alimentos processados, ultraprocessados. a Micaela ela falou uma coisa bem importante. A gente sabe que comer é alimentação saudável. Realmente, a gente tem esse reconhecimento, mas a gente está aplicando, né? Foi bem interessante essa fala. E aí colocaram assim para eles comerem desde cedo, né? Aprenderem desde cedo. E aí eu vou dizer o que a gente tem, quais são os motivos. Primeiro, para ter né? Então, você aprendendo desde criança
a ter hábitos alimentares, eles tendem a você levar para o resto da sua vida, para as outras faixas etárias. Consumir também menor consumo dos alimentos ultraprocessados, porque quando você aprende, né, sobre como inserir os alimentos in natura, porque não adianta só você já cresce com alimentações saudáveis, isso mesmo, Maria José. Não adianta você saber que não pode comer alimentos ultraprocessados, é você escolher, né, que você não quer comer aquele alimento ultraprocessado e como você pode vir a substituir esses alimentos. Uma vez que a indústria alimentícia ela é rica, né, em oferecer esses alimentos ultraprocessados. Então, quais são as nossas opções que nós temos? Isso é uma forma de promover a educação de forma contínua. Né? É relatado também na literatura que quando a gente promove a educação alimentar e nutricional para crianças e adolescentes, existem menores chances deles apresentarem doenças crônicas não transmissíveis. Né? Então, eles têm menos chances de, quando adultos, virem a desenvolver, não é que eles não vão desenvolver, menos chances de desenvolver obesidade, diabetes, hipertensão. Então, isso é uma forma também de trabalhar a promoção à saúde. A professora Tânia está aqui também. Aí também, por que crianças? Porque quando elas promovem, a gente promove a educação alimentar e nutricional, a gente já insere elas nessa parte da valorização da cultura local. Então, elas vão optar, sempre quando elas tiverem um poder de compra, a irem em lugares que têm essa agricultura familiar, com os alimentos locais da própria região. Então, isso também é uma forma de que um benefício de por que a gente deve promover educação alimentar e nutricional para crianças e adolescentes. E aí também tem a formação dos hábitos alimentares, né? Então, essa formação dos hábitos alimentares, ela inicia desde a época intrauterina. Então, essas experiências dizem que o líquido amniótico tem aroma, né, com as escolhas alimentares da mãe. Então, a mãe, quando grávida, promover já também essa alimentação saudável, esses alimentos, né, menos alimentos ultraprocessados, preferir esses alimentos in natura, já vem também deixando consequências positivas para a criança desde a época intrauterina. Então, o paladar do recém-nascido, o leite materno, não é? A neofobia. Alguém aqui sabe o que é neofobia? Então, a neofobia é o medo de alimentos novos. É aquela fase da transição, quando a criança parte para a introdução alimentar, a partir de 6 meses, né, de acordo com o Ministério da Saúde. Então, a gente deve sempre oferecer, eles vão começar a rejeitar os alimentos, a gente deve sempre estar oferecendo diversas formas aquele alimento para que a criança venha conhecer também. Então, a gente deve oferecer para a criança alimentos como as frutas, os vegetais, para que ele já venha inserindo esse hábito e esse consumo desde então da introdução alimentar. E aí tem também os fatores ambientais, né? A alimentação dos pais. A literatura fala que é o maior exemplo dos pais, dos filhos, do hábito alimentar dos filhos são os pais, até porque quem tem o poder de compra são os pais, tá certo? Nessa fase. O comportamento do cuidador, ajuda também as condições socioeconômicas, a influência da televisão e a alimentação em grupo. Então, eu queria que vocês anotassem assim, essa influência da televisão para vocês verem como ela é muito forte. É tanto que as indústrias alimentícias, o maior número de propagandas, fizeram um estudo aqui na Bahia, a vizinha na Bahia, de quais são os maiores propagandas de indústria alimentícia. São aquelas mais voltadas para crianças, para vocês verem como elas influenciam, né, no hábito alimentar das crianças. Então, trabalhar a educação alimentar e nutricional é uma forma positiva para a gente poder mudar isso. E aí falei da televisão, e aí eu trouxe essa figurinha para a gente discutir da importância realmente da gente promover a educação alimentar. Então, é assim, Alicia, o Dia das Mães está chegando.
o que você quer dar para a mamãe? A mãe perguntou para a filha. E ela respondeu, vou dar um Dolly Guaraná. Não sei se vocês conhecem o Dolly Guaraná. Aí ela diz assim, eu vi na TV que no Dia das Mães, quem dá Dolly com toda emoção. Então, a indústria já está tentando convencer a criança que o refrigerante, quando você dá para a mãe, já dá com emoção, com toda emoção. Então, já é uma forma de manipular, ou seja, o consumo, né, de inserir as crianças, principalmente nesses sucos, esse suco de caixinha, esses refrigerantes, eles são muito voltados para a criança. Então, para vocês sentirem aí, essa criança tem 4 anos, viu uma propaganda, já sendo influenciada por essa propaganda, querendo fazer o consumo, às vezes nem sabe o que é um Dolly Guaraná, já querendo fazer o consumo só por causa que chamou a atenção a propaganda, o comercial, o marketing, né, daquele produto. Então, como é importante, então, só para a gente fazer essa filosofia aí, essa reflexão de por que a gente inserir educação alimentar nutricional para crianças e adolescentes. Tá? Alguém queria complementar mais alguma coisa? Bom, então vamos lá. Então, os hábitos alimentares, eles começam, como eu falei, né, desde a época da intrauterina e vão sendo formados pela criança. Então, toda essa época é que a gente deve trabalhar tanto os pais, os cuidadores, e onde a criança passa a maior parte do tempo, que são nas escolas, para a gente oferecer educação alimentar e nutricional, para que a gente insira bons hábitos saudáveis, para a gente promover isso daqui, ó. Que a intenção é promover isso, é promover o quê? Um hábito alimentar duradouro, é promover a valorização da cultura local, é diminuir a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, é diminuir o consumo dos ultraprocessados, tudo isso para a gente obter promoção à saúde. E a gente dá autonomia para a criança, que isso tudo no adulto, quando ela for adulto, que não seja difícil de fazer, que ela faça porque já é o estilo de vida dela fazer, entendeu? Então, ela promover, ela não consumir um refrigerante, uma criança não consumir um refrigerante, que na fase adulta não seja, ai, como é difícil. Eu vejo muita gente, não é, trabalhando isso, eu preciso deixar de consumir refrigerante, eu sei como faz mal, a quantidade de açúcar, quantidade, mas eu não consigo. Então, olha a dificuldade na fase adulta da gente fazer. Então, se a gente começar desde criança, né, a trabalhar isso, na fase adulta ela não vai ter essa dificuldade em deixar de vir a consumir um desses produtos. E aí, eu pergunto para você, por que, não é, ambiente escolar? Por que promover educação nutricional para crianças e adolescentes? A gente já sabe por quê, mas por que fazer no ambiente escolar? Não é? Então, a idade escolar é o período em que há a formação dos hábitos alimentares, sendo a infância, né, a principal fase para intervenções de ações educativas voltadas à nutrição. Então, é importante a gente fazer nessa idade no ambiente escolar. E aí, o que é que a escola ela nos oferece para promover educação alimentar e nutricional? Sendo esta, na literatura, o melhor ambiente para se promover, mas desde que também a gente trabalhe com os pais e ou cuidadores da criança. Porque não adianta também a gente trabalhar de forma isolada a criança, se no momento em que ela não tem o poder de compra na família. Então, a criança, ela também deve, ou seja, a gente também deve ter essa ajuda dos pais. Então, os pais e as escolas são os promotores principais de educação alimentar e nutricional para crianças e adolescentes. E aí ele fala, né, nesse artigo de Zena, que a escola é um ambiente propício para práticas de alimentação nutricional, devido a ser um ambiente de intensa interação social e possuir o objetivo de educar. Então, eles falaram também nesse artigo, continuando a leitura, que a criança ela tem mais interação social dentro da escola, é onde ela consegue assim demonstrar o que ela é, como é que ela é,
se desenvolver com as outras crianças, entendeu? Então, é no ambiente escolar. Então, olha que importante o papel da escola, não só na promoção da alimentação nutricional, mas em toda a parte da educação, não é? E aí, eu trouxe esse estudo que foi feito, olha que interessante. Esse estudo, ele trabalhou para avaliar a frequência do consumo de alimentos in natura, dos alimentos processados e ultraprocessados, antes e depois de uma intervenção nutricional que houve na escola em Governador Valadares, Minas Gerais. Então, esse estudo foi feito na escola municipal, numa escola privada, me perdoem, numa escola privada de... Eu só vou botar opções de ponteira aqui para mostrar para vocês. Não está aparecendo, não. Aqui, ó. Então, essa parte aqui, esse azul, não é? Foi antes da intervenção na escola privada. Foi uma escola privada, dos governadores Valadares, que eles fizeram dois momentos. Eles observaram o consumo dos alimentos processados, alimentos ultraprocessados, antes de se trabalhar a educação nutricional para as crianças. Então, o consumo de crianças que fazia de in natura para a criança era apenas de 10%. Olha isso. E aí eles tinham um consumo maior de 27% apenas de produtos in natura, dos processados 32% e 39% de ultraprocessados. Então, antes da educação nutricional, foi observado que as crianças elas levavam como lanche para mais biscoitos, salgadinhos, né? Então, eles observaram isso. E daí fizeram uma atividade prolongada, permanente, né, com as crianças de lá, de educação nutricional, e aí eles observaram que após as ações de educação nutricional, como aumentou me desculpa, o inicial é o azul. O inicial é azul, então 71% das crianças comiam alimentos ultraprocessados. Principalmente, eles colocam que era aquele suco de caixinha. Não sei se vocês conhecem, que as crianças levam muito também, leite, achocolatados de caixinha. Eles relataram sendo esses o maior alimento ultraprocessado consumido por crianças no lanche. Certo? E aí depois, 71% das crianças consumiam. E depois da intervenção, apenas 39% continuavam com o consumo de ultraprocessados. Mas olha como diminuiu o consumo, né? Então, eles conseguiram aumentar o consumo dos alimentos in natura e diminuir significativamente o consumo dos alimentos ultraprocessados após essa intervenção nutricional, trabalhando com oficinas para as crianças. Certo? Então, tá aí um porquê da gente promover esse trabalho de educação alimentar e nutricional nas escolas com crianças e adolescentes. E aí ele continua falando que no ambiente escolar acredita-se que maiores mudanças são alcançadas em maior tempo de ação, né, em que há necessidade de educação alimentar e nutricional de forma contínua, como processo gradativo de promoção da alimentação saudável. Eles também falam que não adianta a gente promover uma oficina por ano, por exemplo, com a criança, não vai haver mudança, mas que essas oficinas de educação alimentar e nutricional, elas devem ser espaçadas, porém de forma contínua e permanente, ou seja, que vocês não parem, a gente, vou fazer uma ação hoje e pronto. Não, essa ação não vai, pontual, não vai trazer tantas mudanças para a criança, mas se vocês começarem a trabalhar oficinas com crianças de forma permanente, né? Então, vocês vão começar ao longo, até porque o resultado ele não vai vir logo, mas ao longo dessa intervenção, dessas oficinas, vocês vão observando as alterações no consumo da criança, aumentando
os alimentos in natura, diminuindo os ultraprocessados, tendo mais autonomia para que ele escolha esses alimentos. E aí, esse tempo de ação também é importante da gente estudar. E aí, uma das oficinas que foram feitas, né, para crianças e adolescentes, aí já é mais para adolescentes, uma das brincadeiras de incentivar o consumo de frutas, de vegetais, é aquela oficina de tato e olfato. Ou seja, a gente tampa os olhos da criança, né? Não sei se vocês já fizeram, já viram, que a gente tampa os olhos da criança, vem da criança, né? E aí bota para ela provar o alimento, ou pegar, ou provar, comer, e aí ela tenta acertar qual é aquela fruta. E nessa oficina eles observaram que quanto mais vocês vêm fazendo essas brincadeiras, mais as crianças em casa tentam consumir para poder acertar quando for fazer essa oficina. Então, oi, Miriam. Entendeu? Então, como é importante, né, essa ação de forma contínua e uma das dinâmicas que são utilizadas dessa criança a adivinhar, né, a identificação das frutas e vegetais, porque já começa a inserir o consumo dentro de casa, de forma que eles queiram sempre acertar os alimentos. Outra forma também de você envolver, não é, Vilma? Bem bacana. E aí eu vou falar, a Vilma comentou, e é mais bacana ainda, qual é o custo, né, dessa oficina? Assim, é uma coisa que dá para a gente fazer numa escola, sem muito, e já é de bons resultados na literatura de quem fez. Então, tá aí. Outra coisa também é a forma divertida de você apresentar os alimentos, né, as frutas e vegetais para as crianças. Envolver, fazer bichinhos, desenhos, também faz com que eles tenham esse interesse em fazer e depois, ao final da brincadeira, eles consumir a fruta ou vegetal, as verduras. Então, nessa oficina, eles pegaram, cada um levou uma fruta e tentaram, de forma criativa, fazer algum animal. Aqui a gente consegue ver um carrinho com a banana, uma centopeia. Então, isso tudo é uma forma dinâmica, né, de brincar e inserir também as frutas e vegetais no dia a dia das crianças. Então, a literatura já cita como uma oficina, uma dinâmica que traz bons resultados para as crianças. Funciona, Micaela. Bacana, né? E aí, outra oficina também que a gente deve promover para a educação alimentar e nutricional das crianças são as oficinas culinárias. Essas é relatado na literatura como sendo as que trazem maiores benefícios na hora da educação e promoção à saúde e os hábitos saudáveis. Olha que interessante. O Guia Alimentar para a População Brasileira, ela apresenta as habilidades culinárias como promotoras de uma alimentação saudável. Então, essa arte que você tem de inserir a criança nos produtos que você vai fazer, por exemplo, você vai fazer um bolo e convidar as crianças, vamos todo mundo fazer um bolo. Então, isso faz com que elas aprendam primeiro a cozinhar também, né? Optando sempre para os alimentos caseiros, porque quando a gente vai cozinhar, a gente consegue utilizar alimentos mais in natura do que quando a gente adquire, por exemplo, um hambúrguer num fast food. Quando no momento em que você faz um hambúrguer dentro de casa, você consegue ter um pão mais saudável, você consegue fazer sua própria carne do hambúrguer, você pode fazer, entendeu? Colocar as verduras, coisas que no fast food a gente já chega com tudo muito industrializado. Então, isso é uma forma também de promover a educação nutricional. E é recomendado pelo nosso Guia Alimentar para a População Brasileira. E aí ele fala também que vem diminuindo esse fato da transmissão de geração a geração tem sofrido um enfraquecimento. Vocês já observaram, vocês conhecem alguém que tem aquele caderno de receita da vovó?
Ah, hoje eu vou pegar o caderno da receita que vai passando de geração para geração. Isso é uma coisa muito bacana. Imagina você ter uma. Olha, a Micaela, a mãe da Micaela já tem. Você pegar, porque como eu estou dizendo, a alimentação ela vai trazer uma memória afetiva, você vai procurar o quê? Um consumo alimentar mais saudável, você está fazendo uma coisa que lembra um tempo. Ah, eu lembro de quando minha mãe fazia rabanada no Natal, ela fazia desse jeito. Então, isso é inserir, né, uma memória afetiva, é a gente inserir dentro de promover também saúde aí, através da culinária. Então, as crianças hoje em dia, os adolescentes, não têm esse contato. Eu não tenho mais caderno de receita, eu mesmo não tenho caderno de receita nenhum, mas eu estou escrevendo um para os meus filhos levarem. Então, assim, a gente não, eu não tenho mais visto essa transmissão de geração para geração, desse hábito de cozinhar, certo? Então, o que a gente está tentando resgatar foi uma das coisas que a pandemia fez. A pandemia, ela inseriu, as pessoas começaram a trabalhar essa parte da saúde mental e começaram a querer também a fazer alguma coisa, desenvolver alguma atividade, alguma habilidade na cozinha, e isso trouxe mais alimentos de forma in natura para ser consumidos. Então, é importante, né, como a gente deve promover essas oficinas para as crianças, respeitando o hábito alimentar, a cultura, chamando mais produtores locais. Isso tudo faz com que seja muito mais saudável e a gente promova que criança que começa a fazer o seu próprio cookie, o seu próprio bolo, eles vão, quem mais produz, menos vão abrir aquelas embalagens de biscoito, as embalagens daqueles bolos já produzidos. Então, isso tudo é muito melhor. Imagina uma criança que tem o prazer de fazer um bolo para levar para a escola, e no lugar da gente chegar ali na padaria e comprar o bolo, que é um bolo bem mais industrializado. Então, isso é uma forma de produzir, né, educação alimentar nutricional e consumir alimentos bem mais saudáveis, fazer escolhas. Certo? Então, relatado que essas oficinas culinárias têm impacto positivo na criança. E eles falam que, como resultado disso, desses resultados dessa diminuição, né, de interesse na culinária, é uma menor confiança e autonomia ao preparo de alimentos pelos jovens. Então, os jovens de hoje, eles não têm essa autonomia de chegar na cozinha e querer preparar o seu alimento. O hábito hoje é o quê? É chegar e pedir um iFood, é chegar e comer fora, comer um fast food. Então, hoje o hábito alimentar, ele está inserido nisso. Então, o que é que vem sendo proposto? É que a gente insira, né, esse hábito eles tenham confiança e dizer assim, hoje estou em casa, vou fazer um lanche. Que esse lanche seja que ele vá pegar, mas eu vou fazer um lanche, que minha mãe fazia aquela memória, então eu vou produzir aqui um bolo de banana, de casca de banana, bem bacana. Então, isso é uma forma de produzir, é a gente resgatar esses trabalhos que antigamente se tinha, hoje não tem mais. Então, a gente começar a trabalhar isso com as crianças, essa autoconfiança, essa autonomia, né, de produzir os alimentos. Então, como então a gente deve, vocês conheceram aí algumas oficinas, e aí a gente vai perguntar, o consumo de hambúrguer e refrigerante é muito alto, verdade, Micaela? Principalmente de hambúrguer, hoje a gente quer facilidade, mas é muito fácil nós produzir nossa carne em casa, cortar nessa verdurinha, é muito mais saudável, muito mais barato, comprando de alimentos agroecológicos, muito mais saudável. Então, como é que a gente deve elaborar, como é que deve ser elaborado, né, projetos para educação alimentar e nutricional? Como é que a gente deve propor isso? Então, Ramos, ele deu 5 passos, tá, de como é que a gente vai se sentar para elaborar projetos de impacto social para as crianças e promover aí a saúde no âmbito escolar. E aí ele fala que primeiro deve-se ter a articulação, formação e motivação do setor pedagógico. Então, as pessoas responsáveis, os gestores, eles devem estar animados,
tá certo? Em querer promover a educação alimentar e nutricional. E aí eles devem se articular entre eles para ver como é que eles podem promover, convidar pessoas, por exemplo, eu falei no início que a educação nutricional se dá de forma multiprofissional. Então, se a gente consegue juntar nutricionistas, consegue juntar educadores, gestores, os pais também têm que estar envolvidos. Então, essa articulação para promover um projeto em educação nutricional. Quanto mais articulado, quanto mais gente vocês têm ao seu favor, melhor serão os resultados que vamos colher. Tá? Então, a gente tem que se fortalecer, tem que ter essa motivação de querer, entender que a educação alimentar e nutricional a gente não vai fazer de um dia para outro, a gente não vai obter esse resultado, ela vem sendo construída, ela deve ser construída, certo? Com promoções, com autonomia na criança, com um trabalho no dia a dia que a gente vai ter um resultado positivo. Então, é isso que os gestores, no primeiro dia, a gente teve uma reunião, no primeiro dia, mas as crianças já não entenderam nada. E aí, a gente vai dizer, paciência, foi só uma oficina, né? A gente não deve trabalhar de forma isolada. Então, por isso que quanto mais articulado, certo? Vocês quiserem fazer uma educação, criar uma oficina para educação nutricional para crianças e adolescentes, quanto mais articulados vocês forem, quanto mais motivados vocês estiverem, melhor serão os resultados no final. E aí, o segundo passo para fazer é diagnosticar os principais problemas de alimentação e nutrição. Então, quais são aqueles problemas dentro da sua escola que você tem? O que você tem observado? Você tem observado que dentro de uma sala de aula a prevalência de obesidade nas crianças está ficando absurdamente alta? Né? Isso que a gente tem visto. Está aí o POF, que é a Pesquisa do Orçamento Familiar, que trabalha essa parte também com as crianças, né? Mas de ligações, eles vão perguntando as pesquisas como é que está a situação da criança, é autorrelatada, mas a gente tem mais ou menos uma visão, e a gente tem visto, eles publicaram consumo alto de ultraprocessados, principalmente em crianças e adolescentes. Então, qual é o que vocês têm observado de problemas? Aquela criança, ela não consome, tem crianças que a gente vê que não consome nenhuma fruta ao longo do dia. Será que é ela? Né? Será que a gente pode trabalhar com essa criança? Então, vocês devem identificar, primeiramente, isso mesmo, perfeito, Micaela, vocês estão muito já sabidos. Eu só estou aqui só para conversar com vocês. Então, o primeiro passo que vocês devem fazer é diagnosticar o principal problema de alimentação e nutrição que tem que cada caso vai ser um, tá certo? Um problema que vocês encontram numa escola não vai ser na outra. Então, cada um deve olhar de forma individual para ser coletivo. Então, vocês devem primeiro diagnosticar quais são os principais problemas para poder vir a fazer o quê? A motivação, se articular para promover. E aí, o terceiro passo, Micaela e cursistas, é a definição dos objetivos e quais são os temas que vocês vão trabalhar. Tá? Então, qual é o objetivo que você vai querer alcançar? E depois vocês vão ter que construir estratégias e prazos. Como eu disse, a promoção à educação alimentar e nutricional, ela tem 9 princípios, tá certo? E ela deve ser trabalhada de forma permanente, contínua e muito profissional. Então, vocês não podem querer vir a fazer educação sozinha. Que vocês também convidem, né? Que vocês se formem aí para poder oferecer essas oficinas. E aí, entre as universidades, eu acho bem bacana, a gente fez um trabalho de educação alimentar e nutricional. A gente não fez com as crianças, a gente fez com os professores, teve uma vez. A gente quis fazer com os professores da educação, de trabalhar a alimentação deles. E aí, o que é que aconteceu? A gente começou a ver como eles tinham as dúvidas, né, do que podiam consumir.
Na hora do intervalo das aulas, o que é que a gente consome? Aquele biscoitinho com sal, aquele cafezinho com açúcar, né? Então, como é que a gente pode vir a trabalhar? Então, vocês devem observar que a criança, a gente no adulto e no idoso, a gente consegue trabalhar mais de forma, como a Micaela perfeitamente falou no início. Ah, mas a gente sabe que não pode consumir ultraprocessado. A mesma coisa é a criança, mas o que é que a gente vai vir, né? Vamos fazer uma adequação ao PP da escola para evitar que as crianças... Ai, que perfeito, eu vou ler isso daqui direito. Então, vocês devem criar estratégias de como vocês vão promover essas oficinas ao longo do ano, por exemplo. Né? Então, ao longo do ano, como vão ser essas estratégias de oficina que a gente vai poder dividir? Ela vai botar no plano pedagógico. Olha o que é que a Maria José fez. Vamos fazer uma adequação, né, da escola para evitar que as crianças tragam certos tipos de lanche, tipo bolacha. Você sabia, Maria? Deixa eu ver só quem falou. Você sabia, Maria José, que já existe até uma lei que proíbe que as crianças, né, que vendam, na verdade é a venda, desculpa, é a venda de fiteiros ao redor das escolas. Vocês conhecem? Que vendam coxinhas, frituras, que as crianças saiam da escola. Oi, Luiz, pode falar. Micaela. Foi revogada? Nossa! A Luiz está dizendo que foi revogada. Não teve força para continuar pelo atual governo. Porque eu lembro que quando a gente teve a reunião aí em Minas, até em 2020, vive a pandemia, mas aí não estava tendo aulas. Mas antes, quando a gente foi pelo Conselho Regional de Nutricionistas, Conselho Federal de Nutricionistas, eu lembro dessa lei, que foi muito, a gente discutiu bastante, não foi só no Minas, a gente propôs para outros estados, como São Paulo, como Aracaju, Sergipe, me perdoem, Sergipe é o estado, e aí a gente conseguiu, no Conselho Federal de Nutricionistas, que não vendesse esses produtos. E aí o Luiz está me dizendo que já foi revogada essa lei. Mas que bacana que Maria José já está entrando com um novo projeto aí. Pode falar, Luiz, se você quiser. Não, Raquel, boa tarde. Não vou interromper a sua aula, não. É Não? apenas fazer esse comentário mesmo, que aqui em Minas, um pouco tempo para que a lei se tornasse realmente efetiva no estado, o atual governador, então, ele revogou essa legislação que proibia a venda de industrializados ao redor do ambiente escolar. Então, infelizmente, teve até alguma estratégia do Conselho estadual para essa questão, mas infelizmente ainda está parado lá na governadoria do estado. Então, é uma forma, assim, outra forma também, Luiz, das escolas trabalharem isso é não permitindo a saída das crianças, né? Substituir as lembrancinhas escolares, olha aí. Também, no lugar da gente querer dar sempre um chocolate para as crianças, dar doce, a gente oferecer frutas, isso é uma boa ideia. A Maria José falou no PPP, que eu estava até discutindo com você, Luiz, que é desses planos que a gente inserir educação alimentar e nutricional nas estratégias do PNAE. O PNAE é uma forma de educação alimentar nutricional e que respeita, né, aqueles princípios, porque eu estava até falando da economia local. Então, isso tudo conta para que a gente promova a educação alimentar e nutricional. E aí, Maria José, tem um projeto que eu posso até enviar para vocês, que esse projeto é de inserir a educação alimentar e nutricional dentro das disciplinas, tanto português, tanto matemática, por exemplo, o português incentivando, por exemplo, uma redação sobre essa parte de alimentos saudáveis, o professor de português incentivar, e matemática, sempre nas contas, eles ficarem incentivando sobre, se eu tenho 5 maçãs, colocar nas equações
sempre os alimentos. Na geografia, aquela parte do respeito da horta escolar, respeitando sobre o solo, sobre o ambiente, sobre o processo de cadeia produtiva. Então, de inserir a educação alimentar, nutricional dentro das disciplinas, porque aí fica aquela coisa da criança já estar inserindo sempre com fruta, com verdura, incentivando deles escutarem, e é muito bacana isso, são bons resultados nas escolas que conversaram com os professores de diversas disciplinas para inserir sempre essa parte de promover hábitos saudáveis, de saúde, do professor de ciências, então, de trazer também essas discussões para dentro da sala de aula de forma dinâmica. Então, é bem positivo. Então, essa construção de estratégias, de oficinas que vocês fazem, está tudo inserido aqui, ó, nessa parte de articulação e motivação do setor pedagógico, é o que eu disse. Quanto mais vocês conseguem mobilizar os professores para de forma, mas o professor pode dizer, mas eu sou professor de história, qual é que vai entrar alimento saudável? É o que mais tem para entrar alimento saudável. Então, quanto mais você junta os professores para trabalharem e propor oficinas ao longo das disciplinas, vai sendo fortalecida aquela educação alimentar e nutricional para crianças e adolescentes. Certo? E aí ele fala sobre essa construção de estratégias e prazos. E o nosso quinto passo é planejar a avaliação e o monitoramento. Então, é que vocês também saibam como vocês vão avaliar o que vocês estão fazendo, de que forma vocês querem, quando vocês traçarem os objetivos e as metas, como é que vocês vão vir avaliar esses objetivos e as metas, né? Então, como é que vocês podem propor isso e fazer para saber como é que vocês estão trabalhando, como esse estudo aqui eles fizeram, né? Então, eles fizeram de forma que, antes deles começarem a educação deles, eles queriam ver quanto que ia ser aquele impacto nas crianças. Então, antes de iniciar a educação nutricional, eles foram avaliar as crianças sobre a opção de lanche, principalmente, né? Nas escolas públicas, a gente tem o PNAE, mas muitos crianças também levam os lanches para a escola. Então, o que é que eles estão levando para a escola? Porque vocês sabem que, como a criança tem essa interação social dentro da escola, que um coleguinha que tem o maior consumo de refrigerante, eles vão querer também vir aprovar esse refrigerante. Por isso que a ideia de Maria José é importante, porque não adianta de nada eu conseguir, dentro de casa, promover a educação alimentar para o meu filho, e aí, se lá na escola ele tem acesso aos sucos de caixinha, aos refrigerantes, então isso tudo vai modificando. Então, esse estudo aqui, quando vocês forem promoverem oficinas, que vocês avaliem antes, para depois vocês fazem essa avaliação, tá certo? A gente já está terminando, Cristiano. Então, nessas oficinas, o nosso quinto passo, né, que são o planejamento e avaliação e monitoramento das oficinas. E aí, antes de concluir, eu quero deixar também outra reflexão para vocês, de novo, né, do nosso orientador, do nosso mestre, que é o Paulo Freire, na educação, que ele diz assim: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Então, que a gente promova a educação de forma liberta, né, de forma autônoma, que a criança, não é porque é criança que a gente tem que, você tem que comer isso, que a gente saiba trabalhar de forma educativa, de forma prazerosa, para promover a educação alimentar e nutricional. Bom, eu disse para o Bruno que eu estou disponível para vocês até quanto vocês quiserem para mandarem sugestões. Muito obrigada, pessoal, pela oportunidade. Obrigada, Micaela e professor Luiz. Obrigada, Maria José, e parabéns e forças, viu, para os seus projetos. Bom, pessoal, quem quiser tirar dúvidas, Laudicéia, vocês podem estar à disposição. O link da presença está aí. A Vitória mandou. Raquel, boa tarde, tudo bem? Opa, boa tarde. Então, você comentou no início da aula com relação
a por que trabalhar com crianças, né, a educação alimentar e nutricional. Na outra aula, acho que foi na aula do Luiz Felipe, eu até comentei. Eu acho que quanto antes começar a trabalhar, melhor, porque eu acho que quando a gente é mais velho, a gente tem uma dificuldade muito grande para poder se readaptar, ou se adaptar pela primeira vez, né? Não sei Verdade, Marcela. nem como seria. Eu falei para ele que eu estou tentando passar por uma readaptação alimentar, que eu estou com os problemas de saúde, sabe? E é muito difícil a gente estar acostumado a comer essas coisas. A gente acha que é gostoso, né? Pelo fato de estarmos acostumados a comer. E eu acho que o bom mesmo seria, como eu estou falando, já começar desde pequenininho a comer isso, essas coisas boas, para depois não sofrer tanto, porque é difícil. Verdade, Marcela, você está falando. E aí a gente fica naquela prisioneira, não é? Então, Marcela, qual é a sugestão que eu dou para você? Que realmente a gente deve trabalhar com as crianças logo no início, mas para você que quer agora promover, ter hábitos alimentares saudáveis, é você começar a engajar por dias, por exemplo, hoje eu vou me esforçar, vou comer uma fruta. No dia seguinte, você, mas hoje eu vou fazer um lanche, eu vou mudar, eu vou entrar hoje, desenvolver uma habilidade nova, uma habilidade culinária. Então, você já vai, pega uma receitinha, na internet a gente tem várias, procura fazer, eu quero fazer aqui um doce que é menos açúcar, que utiliza, então, você insere isso no seu dia a dia. No outro dia, você já está comendo uma fruta, uma sobremesa que você fez, e vou adicionar, por exemplo, no meu almoço, uma salada. Então, que você faça isso em pequenos passos, mas que se seja de forma permanente. Porque muitas vezes, quando a gente quer mudar os nossos hábitos, a gente muda tudo e a gente não mudou a nossa cabeça. Então, isso não adianta, porque isso a gente não vai ter bons resultados. Então, você trabalhe isso, não tenha pressa. Eu sei que a saúde tem pressa, sim. Se você estiver muito doente, vai ter que ter pressa. Mas, caso não, que você venha construindo isso ao longo das suas semanas, dos seus dias, entendeu? Para que você não mude só o seu hábito, mas que você mude o seu estilo de vida. É muito mais impactante. Isso, então, aí no caso, a nossa intenção, você falou sobre a horta, nossa intenção com esse curso, para os professores aqui da cidade, posteriormente, após o curso, não ficar só parado, só com treinamento, né, com a capacitação. É montar projetos futuros para implantar dentro das escolas. Então, elaborar oficinas, não é bacana? Isso, oficinas, hortas, que aqui nós temos instituições que têm espaço, certo? Então, a nossa intenção com o curso é dar continuidade. Não é apenas fazer o curso e pronto. Então, eu acho que já, como se diz, já é mais de meio caminho andado o início desse curso para os nossos professores aqui da cidade. Bacana, já foi bem interessante, né? E você já tem com quem contar, não é? Você já sabe que o Bruno, o coordenador, ele já pode, você se passar, ele já pode delinear, vocês estão precisando de ajuda, e repassar, assim, tipo, como é que vocês podem dar continuidade dessas oficinas. Eu acho muito legal. Isso muito mesmo. legal, Quando eu procurei ele para a gente fazer essa parceria dos cursos, eu falei que a gente queria a parceria dos cursos e, posteriormente, para projetos de extensão mesmo. Eu acho que ajuda muito. Principalmente a horta, né, que a gente tem intenção de fazer nos nossos CMEs. A horta, ela não só trabalha, ela trabalha a educação alimentar e nutricional e ela trabalha toda a forma da educação, porque vem a educação ambiental, vem o conhecimento da cadeia produtiva, o respeito com o solo, com o consumo, de respeitar o tempo das frutas e vegetais, né, principalmente que você pode trabalhar com tomate, a gente trabalha com bastante tomate, com cenoura. Então, isso tudo é muito bom para as crianças, muito bom. E a comunidade também, né? Vocês trabalhar em comunidade, porque a gente é uma cidade pequena, então eu acho que seria muito interessante.
porque trazer a comunidade, a família para dentro da escola depois dessa pandemia, para trazer de volta, né? Para reunir novamente. Articulação, isso se chama. Positivo. Obrigada, viu, Raquel? Obrigada ótima aula, você, parabéns. Obrigada. Mas gente levantou aí a mão. Eu acho que quem foi que levantou a mão, a Selma está com o dela levantado, né? Com o ligado. Mas acho que... Micaela, pode falar, Micaela. Então, Raquel, eu sou contra essas cantinas que ficam ou dentro da escola ou fora da escola. Porque, infelizmente, o que eles oferecem são salgados, refrigerantes, doces, e essas coisas não fazem bem para a saúde. E também, assim, as crianças, claro que cada um tem o direito, né? Os pais levam, mandam para as crianças essas lancheiras com esses lanches, que geralmente também não são coisas in natura, são coisas processadas, industrializadas, né? E vem já aquele ponto também do financeiro, que muitas crianças não têm condição de estar levando esses lanches, ver com um coleguinha, ficam com vontade. Por isso que eu sou a favor da alimentação na escola ou na creche, porque aí fica aquele negócio padrão, todas as crianças se alimentam de uma forma que todos estão se alimentando, sem ter aquele negócio, o coleguinha trouxe isso e o outro não pode trazer, porque às vezes não tem a condição, né? Verdade, Micaela, é verdade. E aí a gente já cria essa separação, né? E aí o que é que acontece? Por isso que o PNAE é tão importante, né, dentro das escolas, de promover educação alimentar e nutricional, como a Marcela falou, de também ter projetos de extensão. Vocês têm aí ideias de convidar alunos, né, professores, para fazer projetos de extensão dentro da escola e promover também com vocês essas oficinas, porque tudo isso faz parte do trabalho que a gente, né, tem que desenvolver para a sociedade. Então, realmente esses fiteiros, e vender aqueles salgados bem mais antigos, né, não tem onde esquentar, talvez. Então, tudo isso influencia o consumo. E a criança, ela é do tipo assim, se ela não tem, ela não come. Entendeu? Por exemplo, se a criança ela não vê que tem uma coxinha vendendo, ela não vai comprar, porque ela não vai ter como ir atrás na escola. Ela vende o que está ao redor, o que está próximo a ela. Então, quando a gente não encontra, eu quero comer uma coxinha, mas você não encontra, você já deixou de consumir. E aí você vai para onde? Para a escola, que é onde tem a opção de se alimentar, né, melhor. Porque a intenção é fazer com que as crianças se alimentem de uma forma saudável, né? Então, eu acho que promover o conhecimento para todos nós sobre como fazer um monitoramento, um planejamento e colocar em prática, isso eu acho que é uma coisa muito boa. Uhum. Perfeito, Micaela, com a sua Obrigada. colocação. Eu acho que mais alguém tinha levantado a mão. Obrigada, pessoal. Aí eu estou bem à disposição de vocês. Eu super curto essa ideia de adicionar oficinas dentro, né, do currículo da escola, da gente enriquecer, trazer novidades, porque eu acho que não adianta só a gente ensinar português, ensinar matemática, geografia e história, se a gente não ensina valores, né? Não ensina valores, princípios dentro também da escola. Eu sei que muito tem que a responsabilidade dos pais, né? Tem que a responsabilidade dos pais. Mas por isso que eu digo assim, vocês têm que juntar, tem que se articular e trazer, como a Marcela e a Maria José falou, trazer os pais para dentro da escola. Tem aqueles conselhos dos pais, vocês têm que se inserir, se envolver, porque quando a gente não tem ajuda dentro de casa, só a escola não funciona, não é? Então, a gente tem que ter essa parceria entre pais e escolas. E eu acredito que essas oficinas com as crianças, como já é visto em outros lugares, já é bem publicado, já é bem certo, o que é que existe? Se a gente começa desde cedo, a gente consegue criar algo duradouro. Se a gente começar com essa geração de agora, essa geração, quando tiver adulta, ela já vai ter mais essa consciência de levar para os seus filhos,
Então, já vai ser um trabalho aí de formiguinha, mas que vamos obter, ao longo do tempo, bons resultados. Eu estou sem microfone. O meu filho não come legumes nem frutas. Sabe o que é que começa essa fase? Naquela fase de escolha, de rejeição. Quando ela tem 8 anos agora. Eu vou te dizer uma coisa, Helenice. Olha só, Helenice, eu também tenho... E falta de exemplo não é, eu acredito. Mas sabe o que é que muitas vezes você pode anotar e pode me dizer depois? É você trabalhar com eles, como eu disse aqui no início. Você trabalhar com ele de forma dinâmica. Ele não quer comer, tudo bem. Aí você pode dizer assim, filho, então hoje vamos fazer uma brincadeira. Entendeu? Eu e você dentro de casa. Você pega só um dia. Vou fazer uma brincadeira com você. Eu vou pegar umas frutinhas, você vai ter que adivinhar qual é enquanto você dá uma mordida. Vamos fazer. Então, inserir ele, criar brincadeiras. Ou então você dizer, filho, hoje eu aprendi, ele já tem 8 anos, já é bem sabido. Então, filho, hoje eu vi na internet, por exemplo, um bolinho de chocolate, você envolve o chocolate, alguma coisa que ele gosta, de chocolate, mas com abacaxi, entendeu? Pronto, então vamos fazer juntos, vamos ver se fica legal, e aí você vai tentando trazer ele para você. Não adianta os pais dizerem, se você não comer, vai apanhar, que isso causa fobia alimentar. Entendeu, Helenice? Então, o que você tem que fazer é brincar, é você fazer uma oficina dentro de casa. De formas dinâmicas. Ou então você dizer, hoje eu fiz um arrozinho e vou colorir ele. Aí você brinca com ele, ou então coloca alguma coisa. Então, dessa forma você vai trazendo aos poucos. E não acho que você vai trazer em um mês, não. Isso é ao longo do tempo. Certo? Porque, muitas vezes, os pais, quando vê que os filhos, ele rejeita um alimento, ele já deixa de dar, ele não gosta disso. Certo? Ele não gosta disso. O meu menino, ele também tem 2 anos. Ele não gosta de mamão, mas é a fruta que eu ofereço todo dia para ele. Por quê? Porque um dia ele vai querer vir a provar. Ele come de tudo. Então, é isso que a gente não deve desistir. É cansativo, é exaustivo, mas ele está numa fase em que ele já está numa fase em que ele faz a escolha, ele é quem manda, mas ele ainda está novinho, Helenice. Ele vai entrar nessa fase de restrição. Perfeito, Tânia. A professora Tânia, que é a maravilhosa e a perfeita, ela está aqui falando, e é isso mesmo. Então, a gente falando assim, trazendo eles de forma dinâmica, brincando com ele, você vai eles trazer um dia, não agora, mas não desista. Não desista, porque você inserir frutas e vegetais. Porque eu vejo muito adulto com paladar infantil. Eu conheço adultos hoje que não comem verdura. Eu fico olhando assim, ei, criança? Ei, criança? Porque para mim é só criança. Então, assim, e isso deve ser trabalhado de agora, entendeu? Ele agora já está... Tânia, maravilhosa. E aí, o que é que acontece? É você trabalhar isso dessa forma, tá certo? De formas de dinâmica. Eu sei que muitos dos pais, né, tá trabalhando, a gente não tem tempo, mas um tempinho que você tiver, faz uma brincadeirinha com ele, faz essas ideias das oficinas e vê se você tem um resultado aí positivo. Eu acredito que essa educação nutricional também deve ser feita, não só no âmbito escolar, mas também em parceria com os pais. Por isso que quando eu falo assim, a gente tem que se articular. Se articular é você juntar muita gente. Foi o que Bruno e a Marcela foi a responsável também com o Bruno pelo projeto. Então, vocês se articularam e movimentaram os professores, os gestores, os professores para fazer esse curso. Por isso que o resultado vai ser positivo, porque teve uma grande articulação. Entendeu? Então, que vocês continuem firmes e fortes aí. Mais alguma dúvida? Ter a ação dos municípios. Isso, Luiz. O mais importante agora é vocês agora pegarem, eu vou passar todos esses projetos para vocês, todas as cartilhas, certo? Eu vou enviar para vocês todas essas cartilhas e que vocês vão amadurecendo, vão lendo, tendo ideias, essas cartilhas
E quem sabe estratégias e ações para efetivar as ações. Perfeito, Luiz. E essas carteiras vão dando ideias para vocês de como vocês vão fazer os passo a passo. Né? De como vocês devem ter o início, porque o início é um pouco mais difícil, mas depois que vocês engajam, vocês vão conseguindo promover aí essas ações e educação nutricional. E aí a gente diz assim que uma parte muito importante é a formação de quê? É a formação de professores e gestores. E é isso que vocês estão já fazendo. O primeiro passo já foi dado. Vocês terem a formação para repassar o que vocês estão aqui discutindo. Pode falar, Luiz. Professora Raquel, apenas um lembrete para o pessoal que já está aqui, que também está no projeto desta parceria, posteriormente, um curso com os manipuladores de alimentos. Muito bacana. Então, é fundamental de que os manipuladores também entendam sobre a questão das práticas e ações de educação alimentar e nutricional, e ainda mais com a nova legislação do PNAE, eu frisei bastante isso na minha aula semana passada, de terem receitas novas, né, sobre a proibição de ultraprocessado de açúcares para crianças até 3 anos de idade. Então, isso é a nível federal. E eu frisei bastante esse aspecto na minha aula passada, e os manipuladores também serão grandes educadores nutricionais nesse processo da mudança dos hábitos. Perfeito, Luiz. Essa parte da salsa não era nem para ser lei, já era para ser óbvio, né? Mas tudo bem. As pessoas, eu conversei com o Luiz Felipe, as meninas daqui, os manipuladores também, como ele diz, né? A gente fala as cantineiras, né? Vão participar também do curso. E tem outros cursos também da Unifal, eu acho que até o Bruno entrou em parceria também, junto com a Vanessa, em outras parcerias, que tem até um curso de horta também, que nós aqui da cidade também estamos fazendo parte dessa parceria com a Unifal. E eu acho que a professora Tânia também está, a Vanessa me falou, e aí os nossos professores aqui também vão fazer os outros cursos que vão estar disponíveis, então a gente tem que tentar capacitar, eu acho que capacitando aí a gente consegue alcançar os objetivos, né? Eu acho que fica mais fácil. Verdade. E, Marcela, são gestores como você, viu, que faz a diferença. Porque vocês, como gestores, têm que fazer essa mobilização mesmo, se envolver com as universidades, não é? Para poder vir a promover e não desistir, mesmo que a gente tenha dificuldades, que vocês venham sempre a se adequar aí nesses momentos em que nos encontramos. Quanto ao curso de manipuladores, é muito importante, até porque segurança alimentar é educação nutricional, né? Garantir aí a higienização dos alimentos. É segurança alimentar, é você consumir aí os alimentos de forma segura. Isso é também uma promoção à saúde. Parabéns. Mas alguém quer perguntar alguma coisa, Maria José? A Tânia está em todos os projetos, hein, Taninha? Estou dando tempo. Oi, Raquel. Então, os convites vão chegando, né? E aí não consigo recusar. Alguns eu recuso, confesso, mas tem outros que eu amo fazer muito, amo muito. Então, eu aceitei, sim, participar mais uma vez do projeto da professora Vanessa Giroto, que é da pedagogia, né? Então, ela é muito envolvida com a educação. E aí, nós vamos trabalhar novamente. Trabalhamos já aqui com os professores de Alfenas, no ano passado, e este ano vamos começar a trabalhar com o pessoal de Poços também, Poços de Caldas, e também com Campos Gerais, viu? Então, é sobre hortas, professora? Desculpa? É sobre criar hortas escolares, é? Também. São vários tópicos, né? Então, nós temos, nós fomos convidados para trabalhar, eu, a Gislene, a Eveline, a Daniela e a Flávia, no módulo de Educação Alimentar e Nutricional.
E a Flávia, com o professor Breno, eles vão abordar essa questão das hortas. Desculpa, das hortas no ambiente hospitalar. Oh, desculpa, gente, hospitalar, olha aí a clínica entrando, Escolar. né? Do ambiente escolar, tá? Então, vai ser bem legal, assim. Ano passado eu não me lembro de ter tido essa parte da horta, eu não estou me recordando, mas esse ano parece que a Vanessa colocou esse item, né? Esse módulo. Então, acho que vai ser bem legal, viu? Até Então, assim, a gente está muito feliz, né? De estar bacana. contribuindo, né, para a formação aí dos professores e outros funcionários, né, da Ô, comunidade professora, escolar. a senhora sabe dizer que teve uma vez que a gente trabalhava numa creche e essas hortas, elas tinham um incentivo até para sementes. Ainda existem esses incentivos? Não, né? Você fala, isso eu não sei te dizer muito Para bem. Acho que aquisição, aquisição. a professora Flávia vai saber te informar melhor. Não sei se o Luiz tem conhecimento, mas essa parte eu não estou muito envolvida, não. Sim. Mas a Flávia vai saber te dizer, porque ela já está nesse programa da Unifal, que envolve hortas, já há bastante tempo. Ah, Então, ela bacana. faz um trabalho bem legal, parece que em uma ou duas escolas aqui em Alfenas, com horta. Eles montaram uma horta aqui no campus de sede, ali próximo ao prédio da extensão, então parece que está bem assim, eles estão bem, né, avançados Bacana. nessa questão de trabalhar as hortas, sabe, no ambiente escolar. Então é bem legal o projeto deles. É muito bacana, porque a gente antigamente, eu estou falando isso há o quê? Em 2016, as escolas que queriam construir hortas, elas ganhavam as sementes, né, para a gente iniciar, ganhavam adubos, então elas tinham esse incentivo, né, Na de verdade, começar. Raquel, Não o sei, FNDE em si, pela DIDAF, que é a divisão da agricultura familiar, não tem essa estratégia propriamente dita. Então, Uhum, quando há projeto de hortas escolares, especialmente envolvendo a agricultura familiar, aqui em Minas Gerais é muito engajado com a Emater, que é o nosso órgão uhum. extensionista. Então, por É, exemplo, sim, preciso também, de Marcelo. mudas, preciso de sementes, Eles preciso doavam, da né? orientação de como fazer o adubo orgânico. Então, eu tenho essa parceria com os extensionistas da Emater. É bacana, né, Luiz? Porque envolve também já é uma articulação aí, outros setores, você está falando, outros setores. Foi bacana que você falou da Emater. A gente também aqui, a Emater da gente, ela é líder em feijão. A gente planta feijão. Muitas hortas escolares com feijão. Tem até escolas que já, na época, antes da pandemia, plantavam e pegavam os seus próprios feijões. Bem interessante isso, né? E foi a Emater que incentivou e teve o curso, né, de autoescolar com feijão. Achei muito legal. Você lembrou aí, falou da Emater, a gente trabalhou realmente com a Emater. Olericulturas. Bacana. Bom, pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Vitória, a gente pode... Como é que faz aqui? Eu vou encerrar a gravação, então, professora. Obrigada, Vitória. Sozinho não conseguimos fazer muito, mas com as partes... Isso mesmo, professora Tânia. Trabalhar articulando, né, esses outros setores de educação, de agricultura, a gente obtém bons resultados. Agradecer a Tânia, a Luiz Felipe pela ajuda aí também. Vocês são Desculpa se a humildes. gente prometeu muito na sua aula, Raquel. Eu precisava de vocês dois. A Taninha já ajuda todo mundo. E o Luiz, que é o meu braço, tudo eu tiro dúvida com o Luiz, né, Luiz? Então, muito obrigada, Luiz, por tudo na vida. Ah, E foi a ótimo. Taninha. Nossa, foi muito boa a aula, Raquel. Parabéns. Obrigada a todo mundo aí. Valeu, pessoal. Oi, Vitória. Ah, Maria José.